E aí, galerinha, beleza? Tudo tranquilo? Vamos falar hoje sobre trigonometria num triângulo qualquer. Por que esse nome, né, triângulo qualquer? Nós tínhamos estudado até então a ideia lá de seno, cosseno, tangente, né, no triângulo retângulo, que é uma trigonometria aplicada apenas para esse formato de triângulo, tá bem? Quando a gente fala qualquer aqui, quer dizer que dá para usar num outro triângulo que não necessariamente seja um triângulo retângulo, beleza? Quer dizer, qualquer triângulo mesmo, tá bem? Nós vamos ver duas relações, duas regras, tá bem? Uma chamada lei dos senos e a outra chamada lei dos cossenos, tá bem? Então nós vamos começar aqui com a lei dos senos. O que seria a lei dos senos? Em um triângulo qualquer, as medidas dos lados são proporcionais aos senos dos seus ângulos opostos. Vamos traduzir isso daí, vendo, olhando a regrinha aqui, né? Vai ficar um pouco mais tranquilo. Vamos interpretar então o que está escrito aqui, tá? Olhando para o nosso triângulo, A, B e C são os vértices e, claro, são os ângulos, né? A gente vai chamar de angular aqui para não ficar dando 500 nomes aí, senão vai ficar mais complicado, né? Então aqui, ó, A, B e C são os ângulos, maiúsculo, né? E os minúsculos, A, B e C minúsculo, são os lados, as medidas dos lados, tudo bem? Então vê que continua na ideia de trigonometria, de relacionar medida do lado com a medida do ângulo, tá bom? Então, a gente vai ver a lei dos senos. O que diz a lei dos senos? Se eu pegar o lado A, que está aqui, ele vai ser dividido pelo seno do ângulo A, que é o oposto. Por isso que fala que opostos é ângulos opostos, né? Então, ó, o ângulo A dividido pelo seno do lado A dividido pelo seno do ângulo A é igual ao lado B dividido pelo seno de B, que é igual ao lado C dividido pelo seno de C. Vamos deixar um pouquinho mais simples? Por exemplo, eu tenho este lado. Como é que eu sei como é que eu vou escrever? Este lado em cima, embaixo dele aqui vai ser o seno do ângulo oposto dele, tá? Então aqui, sei lá, vai ter uns 60 graus aqui, vai ser essa medida dividido pelo seno de 60. Ah, mas ela vai ser desse tamanho aí? Ela é desse tamanho, porém com a funcionalidade de que eu posso usar apenas dois. Se eu usar dois desses carinhas aqui, eu formo uma relação que basicamente vira a famosa regra de 3, tá bem? Tá? Então a gente diz isso daqui, ó. Eu posso usar esse pedaço com esse, posso usar o do A com o C, posso usar o B com o C, tá? Vai depender do que eu tenho no meu exercício e o que eu preciso calcular. Normalmente, a gente aplica a lei dos senos quando eu tenho apenas um lado, quando no meu triângulo ele é informado apenas a medida de um lado. E aí nós temos dois ou três medidas de ângulos. Aí a gente vai aplicar a lei dos senos. Na lei dos cossenos é diferente. Na lei dos cossenos geralmente usamos quando nós temos a medida de dois lados e queremos saber o terceiro lado. E temos um ângulo só, tá bem? Então, geralmente na lei dos senos, a gente usa quando nós temos um lado só e queremos descobrir um outro lado. Tudo bem? A gente vai usar aqui esta ideia da lei dos senos. Eu vou fazer um exemplo que fica muito mais fácil de vocês entenderem, beleza? Anota aí. Vamos aplicar esta ideia da lei dos senos, então, aqui no nosso triângulo, tá bem? Ó, tem um triângulo aqui e quero saber a medida do lado AB, que é a nossa base do triângulo aqui, tá bem? Então, como eu quero saber este lado, e nós, né, vamos chamar ele de x aqui, só para facilitar, tá bem? Então, olha bem que interessante. Nós temos apenas a medida de um lado e queremos calcular a medida do outro lado aqui, tá bem? O que nós temos? Alguns ângulos aqui, tá? O 45, que é um ângulo bem conhecido, o 120, que também é bastante usado, o 15 raramente é usado, mas dá para fazer. Veja bem, como eu falei, a lei dos senos é composta por essas três partes, mas nós vamos usar apenas duas. Quais das duas? As que nos convém. Como assim as que nos convém? Olha bem, eu não quero saber o AB. Então, o que a gente vai chamar? Chamou de lado X, né? Medida X. Então, vou colocar assim, ó, X dividido. Quem é o ângulo oposto ao lado X? É o 120. Então, dividido pelo seno de 120. Isso é igual.
Qual é o outro lado que nós temos? É o 150. Essa é a informação que eu tenho para usar. Então, beleza, vai ser 150 dividido pelo seno do ângulo oposto dele. Que é o ângulo oposto deste lado? Aqui, seno de 45. Tá bem? Vamos recapitular? Como eu uso? Qual dos três eu vou usar sempre 2, tá certo? Qual eu uso? Eu quero saber o lado AB, então eu vou ter que usar esse cara aqui, o x, né, que eu chamei de x, com o seno do ângulo oposto, seno de 120. E o outro, qual eu uso? Qual eu tiver a informação completa? Eu tenho esta medida, que é o 150, e tenho o ângulo oposto a dele. Então, coloquei lá 150 dividido pelo seno de 45. Lembrem-se que esses ângulos notáveis, 30, 45 e 60, a gente pode usar tabelinha, tá bem? E quando não tiver o ângulo na tabelinha, vai ser fornecido, tá bem? No caso, o ângulo de 120 aqui, ele tem a medida do seno valendo 3 raiz de 2, tá bem? Então, o que a gente vai fazer? Vamos substituir tudo que a gente sabe. O seno de 120 a gente vai usar 3 raiz de 3 sobre 2, e o seno de 45 a gente sabe lá da tabelinha, que é raiz de 2 sobre 2. Vamos fazer as substituições? Vou subir aqui um pouquinho para dar um espaço tranquilo para a gente resolver. Então vai ficar assim, ó. X sobre seno de 120 é raiz de 3 sobre 2, igual a 150 sobre seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Aí aplicamos aqui o famoso multiplicar em x, né? Pode ser assim. Ou se eu pensar que eu quero deixar o x sozinho, vou pegar esta fraçãozinha que está aqui embaixo, ela está dividindo, vai passar lá multiplicando. Então, vai ficar assim, x igual a 150 sobre raiz de 2 sobre 2, tudo isso multiplicado por raiz de 3 sobre 2. Tá bem? Puxar aqui um pouquinho para não sumir aqui embaixo, né? Bom, como é que a gente vai resolver esse carinha aqui? Galera, lembra de divisão de frações? Aqui nós temos essa fraçãozinha que está aqui embaixo, raiz de 2 sobre 2, ele está dividindo esse carinha, o 150, né? Esquece desse por enquanto, tá? Como é que eu faço então? Repete a primeira parte, que é o 150, e este que está dividindo, essa fração que está dividindo, vai virar uma multiplicação, só que do inverso, né? A gente vai inverter. Como é que vai ficar aqui então? Ó, presta atenção, vou repetir o 150, e esse que está dividindo vai virar uma multiplicação, porém invertendo, né? Tá raiz de 2 sobre 2, vira 2 raiz de 2. E aí eu repito a outra fração, que é raiz de 3 sobre 2. Beleza? Ó, como são multiplicações, já posso simplificar esse com esse. O que a gente vai ter aqui, ó? X é igual a 150 vezes raiz de 3 sobre raiz de 2. Aí, só para finalizar, lembra que não pode ficar raiz embaixo? Então, nós vamos racionalizar, né? Que é multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. Fazendo esse processo, o que a gente vai ter? X igual, vou subir mais um pouquinho aqui para caber no vídeo, né? 150 vezes. Raiz de 3 vezes raiz de 2 vai para dentro da raiz essa multiplicação e vira 6, né? 3 vezes 2, 6. E embaixo, o que vai dar? Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que é 2. Dá para simplificar o 150 com o 2, né? Então, temos que x é igual a 150 por 2, 75 raiz de 6, no caso ali, centímetros. Lei dos senos. Vamos voltar aqui. É esta relação. A, B e C minúsculos são as medidas dos lados de um triângulo qualquer. Seno de A, este A é o ângulo oposto do lado A. Este B é o ângulo oposto do lado B. Este C é o ângulo oposto do lado C. Tá bem? Certo? Então, como é que a gente vai aplicar? A gente vai usar sempre 2. Você vai escolher desses dois qual que dá certo no teu problema. Aqui nós queríamos saber o AB, chamei de x. Né? Então, eu usei o x, que é este lado, dividido pelo seno do ângulo oposto, seno de 120. Nós sabíamos essa informação, então tem que usar o que a gente sabe, né? 150, que é este lado, dividido pelo seno do ângulo oposto a ele, tá vendo? E aí a gente, claro, os cálculos aqui, né, por causa de ser com raízes, a divisão de fração pode ser que ficou um pouquinho extenso aí, mas aí a gente calculou o x, que é a medida do lado AB. Fechado?
Vamos ver o próximo chamado lei dos cossenos. Vamos lá, agora lei dos cossenos, né? A lei dos cossenos. Falei que era duas relações, né? São só essas duas, o vídeo até vai ficar meio curtinho aí, mas é tranquilo. Lei dos cossenos. O que diz a lei dos cossenos, galera? Também relaciona lados e ângulos, porém agora usando sempre o cosseno dos ângulos, tá bem? Então olha bem, ó. Se eu quero saber, por exemplo, este lado aqui, que eu chamei de C, eu preciso saber o ângulo C. Se eu quero descobrir o lado A do triângulo, se eu preciso calcular o lado A do triângulo aqui, eu preciso saber o cosseno deste ângulo aqui. Se eu quero saber o lado B, que é esse daqui, eu preciso saber o cosseno deste ângulo aqui. Olha bem o que vai acontecer. Se eu quero pensar no lado A, então vou aplicar, parece Pitágoras até o começo, ó, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Certo? O lado que eu quero saber vai ficar sozinhão aqui, A ao quadrado. Tá bem? Aí B ao quadrado, que é um lado, C ao quadrado, que é o outro lado. Menos 2, sempre vezes 2, tá? Menos 2 vezes BC, que são exatamente os dois lados que já apareceram aqui. Então, ele aparece o B quadrado, C quadrado, depois menos 2BC, agora que aparece o cosseno, ó, vezes o cosseno do lado oposto. Tá vendo? Se eu quero descobrir este A, ó, este cara é quem eu quero calcular. Quero calcular a medida do lado A. Então, eu vou usar B ao quadrado mais C ao quadrado, que são os outros dois lados ao quadrado, menos 2 vezes B vezes C, que são as duas medidas de novo, vezes o cosseno do ângulo oposto. Se eu quero achar esse lado, lembra que eu falei? Preciso do cosseno deste ângulo. E aí vai ser a mesma coisa com os outros, ó. Se eu quero saber o lado B, então eu vou fazer A ao quadrado, que é o outro lado, mais C ao quadrado, que é o outro lado, né? Estamos falando desse lado aqui agora. E então fazemos esses dois ao quadrado, menos 2 vezes A vezes C, que são justamente esses dois, vezes o cosseno do ângulo B. Se eu vou calcular este lado B, eu preciso saber o cosseno deste ângulo. E o C é a mesma coisa, né? Se eu quero saber este lado, eu vou precisar do cosseno deste ângulo, que é o oposto a ele. C ao quadrado é o quê? É A ao quadrado mais B ao quadrado, que são os dois lados, menos 2AB, que são a multiplicação dos dois lados, vezes o cosseno de C. Parece um pouco extenso, fala assim, nossa, vai ter que decorar tudo isso daqui. Na verdade, não. Elas são tudo a mesma coisa. Se você entender a ideia de como é que eu monto essa daqui, você pode aplicar a mesma em qualquer lugar. Tá bem? Veja bem, ó. O que você tem que memorizar? O que você tem que pensar? Se eu quero saber um lado, por exemplo, esquece das fórmulas. Eu quero saber, por exemplo, este lado C. O que eu vou fazer? C ao quadrado igual. Começa assim, C ao quadrado igual. Esse lado ao quadrado mais este lado ao quadrado menos 2 vezes este lado vezes este lado multiplicado pelo cosseno do ângulo oposto. Tá vendo? Se eu quero saber este lado, no finalzinho vai ter a multiplicação do cosseno. Eu sei que parece meio fora da casinha, mas eu acho que com um exemplo vocês vão conseguir entender melhor. Vamos fazer um exemplo? Lembra que eu falei no começo da lei dos senos que geralmente quando a gente faz lei dos senos, nós usamos ela quando nós temos a medida de um lado do triângulo e eu quero calcular o outro lado, né? Então, quando nós temos um lado, nós usamos lei do seno. Agora, quando nós temos dois lados e quero saber o terceiro lado, eu vou usar a lei dos cossenos. Percebeu a diferença? Quando eu tenho um lado, eu uso lei dos senos. Quando eu tenho dois lados, eu uso a lei dos cossenos. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Calcule o valor do lado AB do triângulo a seguir. O lado AB é este carinha aqui, né? Vou chamar de Y agora, tá? Vamos mudar, tá? Vou chamar de Y aqui. Eu quero saber este lado AB aqui. Bom, olha para vocês verem como não precisa decorar aquelas três fórmulas lá. Se eu quero saber este lado, então vou começar com ele. Y ao quadrado igual. Vai ser este... Tá vendo os outros dois lados? Vamos usar bastante eles. Este lado ao quadrado mais este lado ao quadrado menos 2 vezes este lado vezes este lado. Percebeu que só usa os dois? Vezes o cosseno do ângulo oposto. Cosseno de 60. Tudo bem? Viu como não precisa de memorizar as três fórmulas? Se você entender uma, beleza. Y, que é o que eu quero saber, vai ser y ao quadrado igual este cara ao quadrado mais este cara ao quadrado menos 2. Este menos 2 é fixo, sempre menos 2, tá bem? Menos 2 vezes este lado vezes este lado vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado que eu quero achar. Se eu vou calcular este lado, eu preciso do cosseno deste ângulo.
Agora vamos substituir, né? Cosseno de 60, a gente já usou lá na tabelinha que é meio, né? Então a gente vai substituir aqui, ó, y ao quadrado igual 5 ao quadrado mais 6 ao quadrado menos 2 vezes 5 vezes 6 vezes meio. Cosseno de 60 é meio. A partir daqui, galera, simples e tranquilo, mas só um cálculozinho para fazer, né? Vamos lá. Y ao quadrado vai ser 5 ao quadrado 25, 6 ao quadrado 36. Vou simplificar esse 2 com esse, tá bem? Fica só 5 vezes 6, que é 30, menos 30. Y ao quadrado. 25, já vou fazer aqui, ó, 36 menos 30 dá 6, né? 25 mais 6 dá 31. Então, y é igual a raiz quadrada de 31. Como o nosso querido amigo 31 é um número primo, não tem raiz quadrada exata, né? Então, acabou aqui. O lado y mede raiz de 31, que daria aproximadamente 5,6, 5,7 mais ou menos. Tá certo? Reparou? Então, quando nós temos dois lados e quero saber um terceiro, lei dos cossenos. O que é a lei dos cossenos? Aquele lado que eu quero descobrir ao quadrado igual um lado ao quadrado mais o outro lado ao quadrado menos 2 vezes um lado vezes o outro lado vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado que eu quero descobrir. E tá aí a lei dos cossenos. Beleza, galera? Anota isso daí, tá bem? Se quiserem copiar esse exemplo separadinho e tentar fazer, é bom, ajuda aí pra vocês entenderem de novo, né? A prática faz a perfeição. E na sequência a gente vai ter uns exercícios para fazer. Beleza, galera? Valeu, obrigado até aí e um abraço.